soldiers from the Red Soldiers of the British Army, Siger and Jerick in Gaelic, who also served in the Highlands. Whatever the truth, the name stuck, and it has set the regiment apart for the past 270 years. The Red Hackle, the spirit of the Black Watch. Since the beginning of warfare, soldiers have used different emblems to tell friend from foe or one regiment from another. In the drama and crisis of battle, these simple marks can take on massive symbolic importance. For soldiers of the Black Watch, something as seemingly simple as a few red feathers worn on their bonnets has come to symbolise the very essence of their regiment's identity. The red hackle was probably first worn during the regiment's service in the American War of Independence, between 1776 and 1783. Official permission to continue the distinction came in 1795, when it became associated with victory over the French at the Battle of Geldermalsen. 30 years later, it was confirmed that among Highland regiments, the wearing of the red hackle should be the exclusive privilege of the Black Watch, the senior Highland regiment. The hackle took on even greater significance during the First World War. In the drab monotone of modern warfare, the flash of colours seemed to embody not only the regiment's identity, but its indomitable spirit of endurance and pride. The tartan, a national symbol. As the original Highland Regiment, the Black Watch has played a crucial role in representing Scotland to the world. In the bitter years following the Battle of Culloden in 1746, the traditional dress of the Highlander was outlawed. For a generation, only those serving the Highland Regiment were able to wear the tartan of the Highland warrior. 40 years later, towards the end of the 18th century, Scotland's national feeling was beginning to revive. The Black Watch and the other regiments which followed provided the only continuous tradition of Highland dress. The modern idea of clan tartans and national dress owes much to the uniform of the Highland regiments, and to the Black Watch in particular. The dark blue, green and black tartan, known as the government set, was ideal for a military uniform when the Black Watch was first raised in 1739. It has been worn by the regiment ever since, and forms the basis of nearly all regimental tartans worn by the British Army. In 2006, as a recognised symbol of Scotland's military tradition, the tartan was adopted for the Royal Regiment of Scotland. The badge. 300 years of service. Alongside the name, the hackle and the tartan, the badge of the Black Watch encapsulates other key elements of its identity. Based on an ancient royal symbol of Scotland, the Order of the Thistle, the badge's design has evolved since the late 18th century. Individual elements have been added or replaced as the regiment grew in both status and reputation. These elements have included the number 42. Until 1881, the regiment was officially known as the 42nd Royal Highland Regiment. The crown, indicating the royal status awarded to the regiment in 1758 as a mark of special respect for its performance in battle. The Sphinx, granted to commemorate the regiment's part in the British victory over the French at the Battle of Alexandria in 1801. Like the other symbols used by the Black Watch, these elements combine to create a unified whole, a visual representation of 300 years of service, courage, pride and sacrifice. The inspiration of generations of soldiers building up layer upon layer. This is the story of the Black Watch.
Fantástico, hein, gente? Fantástico. Vou filmar pra vocês aqui as peças. Maravilhoso. As bandeiras são daquela época, The não. Black Watch. Origins and Identity. The Black Watch was one of the most famous regiments of the British Army, having served the Crown in every major war for nearly 3 centuries. Aqui vai começar The spirit and record of the regiment no was carried forward século by the XVIII, Regiment of Scotland. 1725. By the 2006 by the amalgamation of all the regiments. Esse aqui foi o Tenente Coronel Alexander Campbell. Temos mais personagens aí que foram membros do Black Watch. Aqui teve na guerra contra a Espanha, 1743. Olha que lindo esse quadro. Uau! Amazing. Aqui mostra onde foi essa batalha, a Batalha de Fontenoy, 1745. Isso aí, gente. General Davis Stewart of Guards. Vamos subir. Mais esculturas aqui. Esse aqui é do Major General James Stirling. Quadro maravilhoso aqui, olha.
Olha que lindo isso aqui. Lindo, 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 lindo. Cheio de história. Lembrando porque a moça aqui do museu estava me falando que esse regimento é o regimento mais antigo das Terras Altas, Highlands. Tem mais de 300 anos de existência. E eles foram incorporados depois ao Exército Real Britânico. Mas eles são os mais antigos. Então tem muitas batalhas, já lutaram no Egito, já lutaram na Índia, já lutaram na Guerra da Independência dos Estados Unidos, já lutaram na Espanha, na França. Então é uma dos mais antigos que existem. Vamos aqui para outra galeria. Um pedacinho aqui pequeno dela. Aqui tem escudo, não sei se vai conseguir ver. Escudo, um bastão. Aqui tem uma... Isso aqui pertence aos oficiais. Que era para carregar a pólvora, tá? Para poder carregar o rifle. Então a pólvora eles carregavam nesse chifre de carneiro aqui. Tem ali um trompete, as facas, adagas, medalhas. Lindo demais. Vamos para a próxima galeria. Essa galeria aqui é só para a Primeira Guerra, 1914 e 1918. Oh, uau! Por isso que tem esse som aqui, ambiente com explosões e tiros e tudo mais. Aqui tem fotos de soldados que morreram, fotos deles com familiares que eles levavam com eles, diário de bolso, uma pistola da época, tinha até uma, isso aqui era da Alemanha, ó. Cacetete alemão. Isso aqui é um gas hood, proteger das armas químicas, medalhas. Pistola automática aqui, deixa eu ver que pistola é essa. Essa aqui é uma pistola P08, usada pelos alemães. Esse aqui foi o tartão usado pelo capitão W.D. Stewart, no primeiro batalhão do Black Watch, quando ele foi morto durante a Batalha de Somme, 25 de setembro de 1916. Assassinato. Não, Kilt ficou intocável pela sua família e ainda tem o barro da batalha. Fantástico, hein? E ali está a foto dele. Olha, isso aqui é interessante, hein? Livro de orações, Prayer Book. Pertence ao drummer, ao tocador de bunda, G. Dunn.
foi atingido por uma bala alemã. Esse aqui já é um copo de metal que eles carregavam, também foi atingido por uma bala. Incrível, incrível, incrível. E aqui é da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Então, nessa salinha que você entra, o sensor ele transmite, né, ele reproduz nesse rádio antigo aqui a mesma mensagem que foi enviada no dia 3 de setembro de 1939 com a declaração de guerra. Interessantíssimo. E o ambiente aqui todo te faz, o som ambiente te faz entrar na guerra mesmo. Você ouve explosões, ouve tiros. Incrível. Incrível, gente. Um passeio imperdível. Eu vou ter que terminar o vídeo porque a memória do celular já está acabando. Eu vou o máximo que eu puder. Se parar no meio, vocês já sabem por que parou. Medalhas. Olha isso que lindo. Maravilhoso. Até na Coreia eles já foram. Aqui todas as guerras que eles participaram. Índia, Paquistão, Alemanha, Coreia, Chipre, Quênia, Irlanda do Norte, mais recente, Hong Kong, Iraque, mais recente ainda, 2003. É a bandeira deles, ó. Vamos para as galerias 9 a 13 aqui embaixo.